Então, na continuação, nós vimos que o apóstolo Paulo intercede para que fosse concedido aos eleitos o espírito de sabedoria e de revelação. O apóstolo Paulo estava ciente, ele sabia exatamente quão maravilhoso é o evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem serem ensinados por Deus. Então o apóstolo Paulo, tendo essa compreensão, sabendo dessa dificuldade que se tem, ele intercede para que sejam abertos o nosso entendimento. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15 diz: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, dentro dessa compreensão da dificuldade a respeito do conhecimento pleno de Deus, que o apóstolo Paulo faz essa intercessão para que haja uma conversão sincera, uma entrega verdadeira diante de Deus, para que nós não sejamos mais homens naturais, mas sejamos o homem espiritual, aquele que pode compreender as coisas dos desígnios de Deus, porque o homem espiritual julga todas as coisas e ele mesmo não é julgado. E essa verdade, esse evangelho, esse ensinamento, ele é discernido espiritualmente. Por isso que precisamos ter o nosso entendimento aberto e pleno, como diz ali, né? E o espírito de sabedoria e de revelação. Porque todas as vezes que lermos a Bíblia, precisamos que o Espírito Santo nos revele, para daí sim nós entendermos e compreendermos as verdades do Evangelho. Aí ele continua, a revista continua dizendo: Por isso ele roga para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Ou seja, quando o nosso entendimento é aberto, quando nós compreendemos isso, nós vamos e recebemos o espírito de sabedoria e revelação, nós passamos a entender e compreender o chamado de Deus. E é isso que o apóstolo escreveu nos versículos 18 e 19. Iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ou seja, quando o nosso coração é aberto, quando nós somos iluminados e compreendemos isso, é que daí nós vamos ver a questão do nosso chamado e todas essas coisas que o apóstolo está intercedendo neste momento. O item 2 fala sobre a esperança da vocação, que diz o seguinte: em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Versículo Efésios 1:18, de novo, é o texto que nós lemos e é um texto que se repete bastante pela importância, vai dizer: Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E quando nós falamos sobre qual a esperança da vocação, também precisamos saber o que é vocação. Entre muitas definições que o nosso dicionário traz, uma delas diz que é uma disposição natural e espontânea que orienta uma pessoa no sentido de uma atividade, uma função ou uma profissão. Também vai dizer que vocação é chamamento de alguém para exercer certa função obrigatória. Quando nós vamos estudar e tentar entender
qual seja a esperança da nossa vocação, nós estamos buscando entender qual é a esperança do nosso chamado e a nossa função obrigatória, aquilo que nós temos que fazer obrigatoriamente. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, foram chamados por Deus, vocês têm uma atividade, têm um serviço, algo a executar. E vocês precisam entender e compreender qual é a esperança desse chamado, qual é a esperança dessa vocação. Somente assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Somente quando nós entendemos o nosso chamado que nós vamos entender os privilégios de termos sido chamados. Somente pelo Santo Espírito de Deus é que esse conhecimento e experiência profunda são capazes de revelar a esperança da vocação. E o apóstolo vai mostrar que essa esperança se divide em pelo menos 3 aspectos. O primeiro aspecto é que Deus chamou pessoas no passado. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, nos diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual nós fazemos parte agora. É o que nós estudamos nas lições 1, 2 e 3. Ou seja, houve um chamado lá nos tempos eternos para que nós pudéssemos cumprir com essa vocação. O segundo aspecto é que a chamada abrange serviço e santificação no presente. Ou seja, agora, no momento exato, nós precisamos servir e nos santificarmos. Filipenses 3,14 diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, não é porque nós fomos chamados e vocacionados que nós estacionamos, mas no presente nós precisamos servir e buscar a santificação. Isto é, também nós já estudamos nas lições anteriores, achar-se santo e irrepreensível, Efésios 1:4. Precisamos viver em comunhão, Efésios capítulo 2, versículos 11 a 18, e andar de modo digno, Efésios capítulo 4, versículo 1. Então a chamada abrange serviço e santificação no presente. E o terceiro aspecto é a participação gloriosa no futuro. Efésios capítulo 5, 27 diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, que compreende a vida eterna e a esperança de ver Deus face a face. Ou seja, essa participação gloriosa no futuro compreende uma vida eterna que vai nos conceder o privilégio e a oportunidade de conhecer Deus face a face. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então, essa esperança da vocação, ela abrange os 3 aspectos do passado, do presente e do futuro. Então, esse é a divisão para o qual a nossa vocação se acha vinculado. E por isso que nós precisamos compreender isso, que o Espírito Santo revele a nossa vida, é a oração do apóstolo Paulo para compreendermos isso e colocarmos isso em prática. O item 3 vai falar sobre as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Efésios 1,18 de novo
que diz: iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Colossenses capítulo 1, versículo 12 diz: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, o texto ali fala sobre a riqueza da sua herança. Então, a herança é aquilo que nos cabe, que o Senhor vai nos dar. E já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano de salvação. O plano de salvação estabelecido por Deus. E quando nós lembramos com relação a essa riqueza, nós podemos voltar na lição de número 3, o tópico 2, no item 3, vai falar sobre 8 bênçãos que, como filhos eleitos e adotados, nós temos. Então, recebemos um novo nome, recebemos uma nova imagem, temos a redenção e remissão dos nossos pecados, fomos restabelecidos na comunhão com Deus, nos tornamos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, nos tornamos herdeiros da promessa de Abraão, nos tornamos herdeiros da vida eterna e somos transformados em filhos. Ou seja, essa riqueza expressa essas maravilhosas bênçãos que acompanham o plano de salvação, que abrange todos esses aspectos. Colossenses capítulo 1, versículo 27 diz: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. 1 Pedro capítulo 1, versículo 4 e 5 diz: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, revelada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E por último, Apocalipse 22, 13 e 4 diz: nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Então aqui nós entendemos a questão dos termos herança e riqueza. O que isso quer dizer? Que no dia aprazado, quando o Senhor tiver estabelecido, os fiéis vão estar reunidos nas bodas do Cordeiro junto com Cristo. Apocalipse 19, 7 a 9 diz: alegremo-nos, exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Nesse momento, ou seja, o autor continua: então, nesse momento, os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse é o propósito, recebermos a riqueza da herança. E é por isso que o autor da revista faz um fechamento e diz, na síntese do tópico: os santos devem louvar a Deus pela eleição e ser iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte da nossa herança. Essa foi a oração do apóstolo Paulo. Quando nós conhecemos o nosso chamado, conhecemos a nossa vocação, nós sabemos qual a esperança, qual a riqueza da nossa herança, o que nos espera, o que nos aguarda. Já tratamos do passado, estamos tratando do presente, mas ainda nos aponta o que nos espera lá no futuro, quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Deus abençoe.